Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, advogado em Direito Administrativo Disciplinar, em que atuo nesse assunto há mais de 20 anos, autor de livros jurídicos no tema, e gostaria de compartilhar um comentário sobre a importância da comissão de processo administrativo disciplinar. Por que da figura da comissão de processo administrativo disciplinar? Que lhe cabe? A Lei Federal 8.112, nos seus artigos 149 e 150, prevê que o processo administrativo disciplinar está submetido à apuração, ao processamento, o órgão de instrução, aquele que é incumbido de colher provas, é composto por servidores estáveis, ou seja, titulares de cargo efetivo, de provimento efetivo, aqueles que foram aprovados em concurso público e que já ultrapassaram o período de 3 anos de efetivo exercício no cargo e têm a garantia de estabilidade, de não poderem perder o cargo, senão por processo administrativo disciplinar. A comissão, então, ela é trina, ela deve ser composta por 3 servidores estáveis. No regime da Lei Federal 8.112, embora em outro vídeo eu vá comentar sobre a interpretação conforme a Constituição desse artigo 149 e 150, a comissão é especial, ou seja, ela é constituída depois do fato, após a ocorrência do fato que será investigado. Isso ainda é, de certa forma, um problema. Por quê? Porque em vez da comissão permanente, que é um desdobramento do próprio princípio do juiz natural, em direito administrativo nós chamamos princípio do administrador competente, aqueles que são incumbidos de apurar determinado acontecimento já têm a sua competência previamente determinada em lei. Os órgãos permanentes de instrução conferem uma garantia de maior grau ao servidor acusado, porque os seus componentes já existiam anteriormente ao próprio fato. E não é o que acontece no regime em geral da Lei Federal 8.112, de 1990, em que a comissão é especial e designada após o fato. Mas a lei exige que essa comissão seja composta, então, de 3 servidores com estabilidade, 3 servidores estáveis, e estabelece algumas restrições à participação no processo administrativo disciplinar. Vemos aqui no artigo 149, parágrafo 2º, que o cônjuge, o companheiro ou parente do servidor acusado, evidentemente, não podem, ou consanguíneo afim em linha reta até o 3º grau, não podem participar da comissão de processo disciplinar para apurar uma pessoa de relacionamento ou laços afetivos ou familiares. Isso é evidente em virtude do próprio princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade da administração pública. Seria absolutamente inviável. Da mesma forma, o marido e mulher, cônjuges, não podem participar de uma mesma comissão, nem conviventes de união estável. Por quê? Haveria possibilidade de interferência na consideração, na avaliação da responsabilidade administrativa do servidor acusado, já que os membros da comissão são casados entre si ou conviventes entre si. Então, nesse caso, é vedado a atuação de um membro em processo disciplinar em que também figure na comissão seu marido, sua mulher, sua esposa, ou sua companheira ou companheiro, no caso de união homoafetiva. Outra questão importante é que as regras da Lei Federal 8.112, do seu artigo 149, não são completas. Elas ensejam a aplicação também subsidiária da Lei Federal
de Processo Administrativo, a Lei Geral, que é a Lei Federal 9.784 de 1999, que estabelece nos seus artigos 18 a 20 regras sobre suspeição e impedimento. No caso do impedimento, vale lembrar a hipótese em que o servidor que tenha interesse direto ou indireto no assunto do processo disciplinar, ou conexo, que seria o caso de interesse indireto, não pode atuar como membro da comissão de processo disciplinar, nem com o viés de proteger o acusado ou de prejudicá-lo. As duas hipóteses não são admitidas. Então a Lei 9784 se aplica subsidiariamente nos termos do seu artigo 69 ao processo disciplinar regido pela Lei 8.112. A outra hipótese é quando o servidor tem atuado no processo precedente ou em sindicância, referente aos mesmos fatos do processo disciplinar subsequente, como testemunha. Então, se o servidor prestou depoimento em desfavor do acusado no processo disciplinar, ele prestou depoimento numa sindicância, por exemplo, ou até num processo criminal, ele não pode ser nomeado para apurar aqueles mesmos fatos acerca dos quais ele prestou depoimento. Igualmente, se ele é o autor da denúncia, da representação contra o acusado, não lhe cabe apurar esse mesmo fato. Obviamente, existe uma tendência do servidor membro da comissão confirmar a veracidade da representação, da denúncia que ele formulou. Até porque, em caso de manifesta improcedência de prova de que houve um ânimos caluniante, por exemplo, difamante, vontade de caluniar, de difamar o acusado, o representante, o autor da representação, o denunciante, ele pode vir a responder civilmente, a indenizar os danos morais causados ao acusado. Então, nesse caso, é evidentemente que não existe a possibilidade de participação como membro da comissão. É preciso lembrar que essas hipóteses aí dos artigos 18 a 20, também no caso de perícia, se o servidor elaborou perícia sobre os fatos objeto do processo, não pode atuar como órgão de instrução a respeito dos mesmos fatos. Também está impedido pela Lei 9784, que se aplica subsidiariamente ao regime da 8.112. Outra questão que precisa ser lembrada é que, segundo doutrina e jurisprudência, as hipóteses de impedimento e suspeição, isso é assim, inclusive no direito administrativo português, as hipóteses de impedimento e suspeição não são exaustivas, principalmente a suspeição. A questão que se põe é a imparcialidade como princípio regente da atuação da administração pública. A ideia que se estabelece é que os agentes públicos que colhem provas e formulam acusação em processo disciplinar e a autoridade que decide o processo administrativo não podem agir com parcialidade, com ânimos vingativos ou persecutórios ou com comprometimento em certo grau da sua plenitude de isenção para avaliar aquele fato. Tanto assim que o artigo 150 da Lei Federal 8.112 prevê que a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. A própria Lei 8.112 veicula o princípio da imparcialidade. Eu pergunto aos senhores, um colega do acusado que divulga publicamente, por exemplo, na rede social, a sua opinião desfavorável a respeito do servidor acusado, condena publicamente a conduta do servidor acusado, ou no caso de outro servidor que praticou os próprios fatos que o servidor acusado, por exemplo, denuncia como uma irregularidade, uma infração disciplinar cometida por terceiros. Esse que
praticou os fatos objeto de uma denúncia do servidor acusado e que foi objeto de apuração, ou pode ser ainda objeto de apuração pela administração pública, não pode mais atuar como membro da comissão de processo disciplinar. Isso é evidente. Aquele que publicamente manifestou sua opinião desfavorável ao servidor acusado sobre os fatos objeto do processo disciplinar, às vezes até antes da instauração do processo disciplinar, como poderá agir com imparcialidade, com isenção? A ideia do princípio da imparcialidade da administração pública transcende a pessoa do servidor acusado. A ideia é que o processo administrativo é instrumento de legitimidade das decisões do Estado em relação aos seus cidadãos. O pressuposto que se estabelece é que o processo administrativo confere legitimidade às decisões da administração pública porque é necessariamente, presumidamente, elaborado, conduzido, processado e decidido por agentes imparciais, isentos. Se aqueles que atuam na coleta da prova, ou aqueles que formulam a acusação, ou os que decidem o processo, ou instauram o processo, têm comprometida a sua isenção, a sua independência, a sua imparcialidade, no todo ou em certo grau, é evidente que o resultado desse processo passa a cair em descrédito, não somente perante o acusado, que vai ter prejudicada, logicamente, o seu convencimento, a consideração de que aquele procedimento foi legítimo, porque não terá sido, mas mais ainda, a questão é de confiança nas instituições. Se o Estado profere decisões em processo administrativo por meio da atuação de servidores parciais, inimigos do acusado, desafetos, ou então amigos íntimos do acusado, o resultado, a confiança na legitimidade e correção das decisões da administração pública fica inteiramente prejudicada. Então o princípio da imparcialidade, ele ultrapassa o mero interesse do acusado em ser julgado com justiça, em ter a sua responsabilidade administrativa apreciada por pessoas, por servidores isentos e independentes. A própria sociedade como um todo tem a sua confiança abalada nas instituições, na administração pública, quando se toma conhecimento que os processos administrativos são promovidos com a mácula da parcialidade ou da violação da impessoalidade. Outro pressuposto que também jaz aí nesse assunto da imparcialidade é que a própria ideia do processo administrativo é concorrer para que a administração pública, com a plena participação do acusado, com o oferecimento de razões, de provas pelo servidor acusado, possa chegar a uma decisão, a um julgamento do processo administrativo disciplinar com maior probabilidade de correção, de acerto, de uma decisão melhor. Porém, se aqueles que colhem a prova, aqueles que apreciam os fatos, que apreciam as provas, que formulam a acusação contra o servidor em torno dos fatos, e aqueles que decidem o processo, não têm plena compreensão ou abertura a trazer ao processo administrativo os conteúdos importantes para a decisão, ou valorar de forma isenta e imparcial, já que estão comprometidos pelo viés ou favorável ou desfavorável ao acusado, terminam por prejudicar a correção da decisão final, já que os elementos que influenciarão ou serão decisivos para a decisão do processo
foram colhidos de forma viciada, de forma defeituosa. Por exemplo, então a comissão de processo disciplinar, isso é muito comum na prática, ela passa a arrumar, forjar desculpas, alegações, fundamentos entre aspas, para negar provas que ela sabe que demonstrariam que o acusado era inocente, que a pretensão acusatória é improcedente. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, existe um viés de parcialidade na comissão. A desconsideração, inclusive, de argumentos importantes, teses importantes de defesa, ou a ignorância mesmo, como chega a acontecer, de provas favoráveis ao acusado, que não são consideradas ou não são aquilatadas no seu devido valor quando é que são deferidas. Porque esses agentes parciais, muitas vezes, nem sequer permitem que o acusado produza provas sobre os fatos que lhe são imputados a título de infração disciplinar. Então, o princípio da imparcialidade é muito importante, para isso é que a lei estabelece uma comissão independente e imparcial para conduzir o processo disciplinar, formular a acusação e opinar ao final, conclusivamente, apreciando a defesa final do servidor, opinar perante a autoridade julgadora por um desfecho justo, correto do processo.